Graça e paz, povo de Deus. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 1, 2 diz assim: Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Glorificado e exaltado e bendito e santo e poderoso é o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Esse texto narra a entrada de Jesus em Jericó, mas fala também de um homem que havia um desejo no seu coração conhecer Jesus, ver Jesus, estar com Jesus, aproximar de Jesus, buscar Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto, de muitos ensinamentos, é que a necessidade de Zaqueu era ver Jesus, era estar com Jesus, era ficar próximo de Jesus. E a pergunta que me vem, e eu estendo a você nesse dia: qual é a sua necessidade? Qual é a nossa necessidade? Porque diz que esse homem era rico, chefe dos cobradores de impostos, ou seja, era alguém que estava ali no posto da alfândega, era alguém que tinha ali o controle financeiro, mas, porém, esse homem se sentia necessitado da presença do Senhor. Mas havia um problema com relação a esse homem. Ele era grande demais em reconhecer, pequeno demais para ver. A sua limitação era a sua estatura, mas a sua disposição para ver Jesus era maior do que as barreiras da vida. Muitas vezes nós nos prendemos às barreiras que a vida nos propõe. E nós colocamos, damos o nosso jeitinho de arrumar desculpa para as nossas limitações. Isaqueu me ensina nessa manhã, através da palavra de Deus, que nós devemos superar as nossas limitações. E como Zaqueu superou a sua limitação? Diz o versículo 4 que ele correu, subiu numa figueira e ficou ali aguardando Jesus passar por aquele local. E diz o versículo 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje me convém ficar na sua casa. Quando nós buscamos o Senhor, diz lá em Isaías 55, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, ou invocar enquanto está perto. Quando nós buscamos, como nós estamos com o coração desprendido a buscar Jesus, ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, ele faz morada. E diz lá em Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo aquele que bate, abre-se-á. A pergunta é: será que eu estou tendo a disposição de buscar o Senhor? Será que nós temos a disposição de pedir, pedir e dar-se-vos-á? Buscar até achar, bater até abrir-se-vos-á. Será que nós temos essa disposição? Porque o que me chama a atenção nesse contexto dessa história é que esse homem não se limitou à multidão, não se limitou à sua estatura, não se limitou às barreiras que estava diante de si. Mas ele rompeu com todas elas. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E o versículo 9 e 10, Jesus diz: Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, é da descendência de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Quando há uma disposição no meu coração, quando há uma disposição no seu coração em buscar o Senhor, Jesus entra, Jesus vai, Jesus chega, Jesus nos alcança.
o que nós vamos colocar nesse dia? Quais são as barreiras que vai te impedir você chegar a Jesus? Da religião, daqueles que falam acerca da fé, daqueles que mentem, daqueles que roubam, daqueles... Qual é a desculpa nossa? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as barreiras que nos impedem de chegar a Jesus? Que nós façamos coisa extraordinária nessa manhã. Subamos, fazemos qualquer coisa para chamar a atenção do Senhor. Mas uma coisa é certa, Ele vai. Ele vai chegar na minha e na tua causa, na minha e na tua casa. E vai adentrar, e vai fazer uma mudança, e vai fazer uma libertação, e vai trazer graça, e vai trazer favor de Deus na nossa vida. Pense nisso. Quais são as limitações que impedem você de chegar a Jesus? Quais são as limitações que impedem você de alcançar a benevolência do Senhor nesse dia? Quais as dificuldades que estão diante de ti? Vamos ficar presos a elas? Eleve meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pense nisso.